Os próximos artigos do CTN referem-se ao imposto relativo à transmissão de bens móveis e imóveis. Contudo, quando essa redação foi concebida, havia apenas um imposto que incidia sobre a transmissão de bens móveis e imóveis. E no advento da Constituição Federal de 88, isso foi separado, de modo que atualmente nós temos dois impostos que incidem sobre a transmissão de bens. Quando ela ocorre a título gratuito sobre bens móveis e imóveis, eu terei o ITCMD, de competência dos estados. Quando essa transferência ocorre de modo oneroso para bens imóveis, eu terei a incidência do ITBI, de competência dos municípios. Acontece que no Código Tributário Nacional isso nunca foi segregado, então os próximos artigos fazem referência a esses dois impostos ao mesmo tempo. E a diferenciação entre eles a gente vai encontrar na Constituição Federal e nas legislações específicas. A gente vai ler aqui as normas gerais para esses dois impostos, então. ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes, Doação de Bens Móveis ou Imóveis. ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. Esses dois impostos, então, devem observar as disposições gerais previstas aqui no Código Tributário Nacional. Originalmente, esse imposto era estadual. Então, essa é a primeira referência que a gente tem aqui no texto. Artigo 35. O imposto de competência dos estados sobre transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador 1. A transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil. 2. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. 3. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Perceba que não é apenas a transmissão da propriedade que enseja a possibilidade da cobrança desse imposto, mas a transmissão de qualquer direito real em relação àquele bem, exceto os de garantia. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes, ocorrem tanto os fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários. Na hora de proceder numa sucessão e calcular o ITCMD, cada herdeiro que recebe a sua parcela da herança vai incorrer num fato gerador distinto do ITCMD e cada um deverá fazer o pagamento correspondente a esse imposto. Artigo 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. 1. Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. E 2. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1º desse artigo, em decorrência da sua desincorporação ao patrimônio da pessoa jurídica que foram conferidos. O artigo 36 descreve algumas situações que, apesar de acontecerem uma transmissão de bens, não serão motivos de pagamento de ITBI. A primeira hipótese trazida pelo Código é quando há a realização do capital social subscrito na sociedade. Quando a gente abre uma empresa, a gente investe um dinheiro nela. Os sócios colocam um dinheiro inicial para que aquele negócio surja. Esse investimento não precisa ser de fato ali naquele momento da aquisição. Ele pode ser uma promessa. Isso é uma subscrição de capital social. Então, não necessariamente eu desembolsei o dinheiro ali no ato que eu abri a empresa com o meu sócio. Eu posso simplesmente prometer, eu me comprometo a colocar aquele dinheiro ali na sociedade em algum momento. Por isso que a gente divide o capital social em dois momentos. O momento da subscrição, eu prometi que aquele dinheiro vai sair do meu bolso e vai entrar na empresa, e o momento em que eu realizei, que é o momento em que de fato eu coloco o dinheiro ali naquela empresa. Realização do capital social, que é o pagamento dessa promessa que eu fiz no momento da abertura, pode acontecer tanto com dinheiro quanto com imóvel. E aqui, se ela for feita com imóvel, ao invés de dar em dinheiro,
eu peguei uma propriedade minha e passei para o nome dessa empresa, ou seja, eu realizei o capital com a integralização de um imóvel. Eu fiz a transferência de um bem imóvel, certo? Em tese, eu deveria pagar ITBI sobre essa transferência. Contudo, há uma dispensa expressa do pagamento de ITBI nessa situação, para a realização de capital social. A segunda possibilidade de dispensa, então, refere-se a qualquer transformação empresarial que aconteça. Uma cisão, uma incorporação, uma fusão. Esses movimentos societários entre duas ou mais empresas sempre podem respingar numa necessidade de transferência de um imóvel de uma empresa para outra empresa, de uma pessoa para outra pessoa. Essa movimentação, essa transferência também é dispensada do pagamento de ITBI. Agora, no próximo artigo, tem algumas especificidades para essa dispensa de pagamento. Artigo 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Eu posso aproveitar essa dispensa de pagamento de ITBI nessas transferências, nesses casos específicos de subscrição de capital social com o imóvel ou transformações societárias de qualquer natureza, desde que essas empresas não desenvolvam atividade imobiliária, não atuem no ramo imobiliário, pelo menos não enquanto atividade principal da sua empresa. O termo exato trazido pelo código é: a sua atividade preponderante não pode ser uma atividade imobiliária. Então, a atividade principal desenvolvida por essas empresas não pode ser essa, senão você não aproveita esse benefício de não precisar pagar esse imposto. E o detalhamento continua. Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida nesse artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas nesse artigo. Para eu saber se a atividade preponderante da empresa que está tentando aproveitar esse benefício tributário aqui é imobiliária, eu preciso observar os 2 anos antes e os 2 anos depois da ocorrência dessa transferência aqui. E eu vou observar se mais de 50% da sua receita operacional decorre dessas atividades imobiliárias. Receita operacional é a receita principal da empresa, a receita que decorre da sua finalidade específica. Por exemplo, a receita operacional de um açougue é a venda de carnes. A receita operacional de uma escola são as mensalidades. E assim por diante. A receita operacional é a atividade principal que a empresa executa. Isso significa que não posso ter mais do que 50% da minha receita operacional, atividade principal, decorrente dessas atividades imobiliárias aqui. Porque senão eu estou fora, eu não posso aproveitar esse benefício de não precisar pagar o imposto nas transferências de imóveis. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Se essa empresa não existia há 2 anos atrás, qualquer tempo antes disso, então eu não vou observar esse 2 para trás e 2 para frente. Eu vou observar da data da aquisição mais 3. Esses 3 anos seguintes à data da ocorrência do possível fato gerador desse imposto aqui. Avaliarei se nos 3 anos seguintes, mais de 50% da sua receita operacional decorre dessas atividades imobiliárias. Se sim, então eu afasto esse benefício do não pagamento do imposto. Se não, está garantido a essa empresa. Parágrafo 3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente, a data da aquisição sobre o valor do bem ou direito nesta data. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.
Porque nesse caso, se a transferência está sendo completa de todos os bens e direitos da empresa, eu incorro, então, naquela hipótese de transformações empresariais. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Base de cálculo e valor venal do bem. Já passamos por esses conceitos. Valor venal, o valor de venda. Base de cálculo, a grandeza econômica sobre a qual vai incidir a alíquota do imposto para eu saber quanto é que vai custar no bolso do contribuinte. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política nacional de habitação. Na hora dos estados e dos municípios estabelecerem as suas alíquotas desse imposto, é preciso que eles observem a resolução do Senado Federal, onde vai estar o máximo permitido para chegar. A gradação é feita pelo ente competente, mas o limite máximo nesse caso é imposto pelo Senado Federal e publicado por meio de resolução. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União a título do imposto de que trata o artigo 43 sobre o provento decorrente da mesma transmissão. O que o artigo 40 nos diz é que eu posso compensar o imposto devido sobre a transmissão do bem com o imposto devido sobre a auferição de renda, débitos e créditos, se eles decorrem da mesma operação. Se eu tive uma transação ali de transferência de bens, da qual eu vou incorrer tanto no fato gerador do imposto de renda quanto desse imposto de transmissão de bens, e eu tiver débitos e créditos para serem utilizados, eu posso fazer entre eles nesse caso específico. Artigo 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. De modo geral, quando eu tenho que determinar de quem é a competência para ficar com a arrecadação de um tributo, quando eu tenho conflitos de competência, eu preciso de uma lei complementar regulamentando esse assunto. Diferentemente do que fala aqui no CTN, se eu tiver algum conflito que envolve uma transação no exterior, eu não tenho hoje, em 2023, ainda uma legislação publicada que regulamente esse tema. Nesse momento, nenhum Estado brasileiro pode tributar sobre alguma operação que aconteça no exterior. Caso envolva fatos apenas ocorridos dentro do território nacional e eu esteja falando de um imóvel, a situação da coisa atrai a competência. Artigo 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Não importa se é a pessoa que está vendendo ou recebendo, independentemente do que disser a lei municipal ou a lei estadual, qualquer uma das partes pode ser a pessoa responsável por arcar com o ônus financeiro do imposto decorrente da transferência de bens. Não significa que vai ficar em aberto, significa que quem o ente competente determinar na sua legislação específica, o CTN chancela como correto, qualquer das partes que participe daquela transferência, portanto.